Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Pontualmente, 8 horas e 20 minutos, estamos prontinhos para mais uma edição do seu Evangelizar Informa, seu programa de informação e notícias aqui da TV Evangelizar, com a carinha que o nosso telespec gosta, não é? Claro, gente, prestação de serviço é com a gente mesmo. Então vamos que vamos, Ricardão, sem demora? Sim, gente, sem demora, porque daqui de Curitiba nós falamos para o Brasil inteiro do nosso sinal via parabólica e mais de 1.300 cidades do nosso sinal HD. Bonito, uma barbaridade, é ou não é? E não esqueçam, lá no Facebook a gente vai trocando uma ideia sobre o programa de hoje. Combinado? Combinadíssimo então. Então vamos para as manchetes agora. Taca-lhe pau! Papa diz que fica. Francisco descarta rumores de renúncia. A despedida do cardeal Cláudio Rumes. Tem dinheiro extra do FGTS vindo aí. Esses trabalhadores deverão receber, até o fim de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo em 2021. E ainda, as seguidas correções nos seguros para carros. Mas é o terceiro mês consecutivo com alta. O Evangelizar Informa desta terça-feira, 5 de julho, já está no ar. Aqui tá fresquinho, gente. Curitiba com a temperatura na marca dos 10 graus, vai esquentar. Máxima prevista para 20, mas vamos falar aqui da previsão do tempo para o Brasil inteiro. Agência Clima Tempo no ar. Sapeca! A chuva ainda continua concentrada nesta terça-feira nos extremos do país. Ainda tem previsão de chuva, com moderada intensidade desde Natal até a região de João Pessoa. Mas em Maceió e na capital São Luís, o risco de temporais aumenta. Salvador ainda continua com muita nebulosidade e com chuva que acontece em vários momentos. Por outro lado, o interior da Bahia com tempo firme e seco, ainda sem chuva em Teresina e na maior parte do sul do Maranhão. O ar seco ainda continua sendo destaque em grande parte do país. Não tem expectativa de grandes mudanças entre o Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte do Brasil. O destaque continua sendo a baixa umidade relativa do ar, com índices inferiores a 30% em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Palmas e também em Cuiabá, e índices inferiores a 20% na maior parte do estado de Goiás. Ainda tem previsão de pancadas isoladas em Belém, Manaus e Boa Vista, mas que pontualmente podem vir com forte intensidade e acompanhada por trovoadas. No estado do Rio Grande do Sul, o tempo ainda continua instável, com céu nublado e com chuva que acontece em vários momentos. Região de Uruguaiana ainda em atenção para pancadas de chuva forte, mas em Santa Catarina e no Paraná, o tempo ainda continua firme. A máxima chega aos 31 graus no Rio de Janeiro, mas não passa de 21 graus na capital Porto Alegre. Máxima de 35 graus em Cuiabá, 32 graus em Manaus e em Salvador, mesmo com a chuva, máxima ainda chega aos 28 graus. A gente vai ver bastante esse desenho aqui no mapa do Brasil, né? Nessa região sul, sudeste principalmente, porque a previsão já fala, né? Que esse mês de julho ainda, esse restinho de inverno, ou inverno na verdade, né? Vai ser um inverno menos chuvoso do que no ano passado. E aí, com o tempo, a gente vai saber também as consequências dessa estiagem para a nossa agricultura e para o abastecimento das grandes cidades. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar muito ainda nesse mês de julho, combinado? Agora nós vamos tratar do seguinte, gente. Vamos repercutir, lembra que ontem nós tratamos aqui da entrevista dada pelo Papa Francisco para a agência de notícia Reuters, falando o seguinte: eu daqui não saio daqui, ninguém me tira. Desmentindo os rumores de que ele abriria a mão da função de Papa, não é verdade? Vamos repercutir esse assunto direto lá com o Vaticano, com o nosso correspondente Jusinei, que há 1000 anos não participava aqui do programa, né, seu Jusinei? Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia para você, Ricardo. Bom dia a todos aí no Brasil. Já estava com saudade de a gente poder conversar, viu? O que manda aí? Me diga uma coisa, eu tenho uma curiosidade do seguinte, porque ontem nós mencionávamos essa história, né, desses rumores de que o Papa Francisco iria realmente renunciar ao cargo. Como é que surgiu isso, Jusinei? Da onde veio essa notícia? Quem que noticiou? Me explica essa história. Olha, esses rumores surgiram, Ricardo, a partir de várias coincidências que começaram a acontecer entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, né, que foi o Papa que ficou conhecido como o Papa que renunciou, o primeiro Papa que renunciou ao pontificado, né? Um desses indícios é uma viagem que o Papa Francisco deve fazer a Áquila e que foi feita também pelo Papa Bento XVI. E aí começaram a encontrar algumas coincidências nos movimentos dos dois pontífices e começaram
começaram a pensar que isso talvez fosse um indício de que o Papa Francisco estivesse prestes a renunciar. Mas nessa entrevista que foi concedida ao jornalista Filippo Lella no Vaticano, no final da semana passada, uma entrevista longa de 90 minutos, o Papa Francisco disse: não renuncio, não tem planos de fazer isso, não está dentro do meu planejamento nesse momento, né? Claro, tudo isso tem a ver também, Ricardo, com o quadro de saúde que o Papa Francisco vem enfrentando nos últimos tempos, né? A gente vem aí acompanhando Papa que tem uma lesão no ligamento do joelho direito e que nas últimas semanas o obrigou inclusive a usar cadeiras de rodas para alguns compromissos, né? Especialmente para celebrações mais longas, onde ele precisava ter mais tempo de permanência, né? Ele vem passando por um tratamento muito intenso e inclusive foi desaconselhado pelos médicos do Vaticano a participar de algumas agendas para que ele possa se recuperar, né? Uma dessas agendas, inclusive, estaria acontecendo nesse momento, Ricardo. O Papa Francisco deveria estar nesse momento em viagem à África. Essa viagem deveria ter começado no dia 2 de julho e terminar agora na quinta-feira, dia 7, onde ele visitaria 2 países, a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul. Mas por recomendação médica, essa viagem acabou sendo cancelada pelo Vaticano. Uma porque ele ainda sente dificuldades de mobilidade, outra porque ele vivenciaria uma agenda muito intensa no calor do verão africano, e o terceiro motivo porque o Papa tem 85 anos, então seria realmente muito estressante para ele, né? Os médicos aconselharam que ele estendesse por mais 20 dias aí pelo menos esse repouso, que está sendo associado ao tratamento, né? Fontes do Vaticano dizem que além da fisioterapia ele também está recebendo injeções locais. Tudo isso para que ele se recupere o mais rápido possível, até porque já tem uma outra viagem apostólica agendada. Entre os dias 24 e 30 desse mês, o Papa Francisco, se nada mudar, deve fazer uma visita apostólica ao Canadá. E a gente sabe que as viagens apostólicas têm uma agenda bastante intensa, né, Ricardo? Então ele precisa realmente estar bem recuperado para isso. Ô, Jusinei, sabe uma coisa que me chamou muita atenção nessa história toda? Foi o fato de um Papa dar uma entrevista exclusiva a uma agência de notícias. Porque eu tenho para mim de que Papa não dá entrevista para absolutamente ninguém, a não ser naquelas viagens que o Papa faz e dentro do avião, ele fala ali para todos os correspondentes. Agora, escolher uma agência de notícias específica para dar uma informação desse nível, eu fico imaginando, Jusinei, a tratativa, quanto tempo foi o ensaio desse tipo de informação que está repercutindo até agora, né? Imagino que você também fica pensando nisso, né? Com certeza. É desejo de todos nós, né, que possamos fazer uma entrevista exclusiva com o Papa Francisco para fazer as perguntas que a gente sempre quis, né? A Reuters teve essa oportunidade e a gente sabe exatamente por quê, né? É uma agência de notícias absolutamente importante que envia conteúdo para o mundo todo. Então, o Papa Francisco utilizou essa plataforma para poder dar a sua mensagem de modo claro e para fazer com que ninguém tivesse dúvida de que realmente ele não tem planos de renunciar. Ô, Jusinei, como é que foi a repercussão aí no Vaticano da morte aqui no Brasil de Dom Cláudio Umes, que a gente sabe, né? Era um candidatíssimo a ser também o substituto de João Paulo II e que acabou batizando, por assim dizer, o argentino Bergoglio de Papa Francisco. Foi isso, né? Exatamente. Foi uma perda sentida de maneira muito dolorosa aqui no Vaticano, até porque o cardeal Umes teve uma participação efetiva na estrutura da Santa Sé, né? Ele ocupou o cargo de prefeito da Congregação para o Clero durante o pontificado de Bento XVI e, como você mesmo falou, tinha uma proximidade muito grande com o Papa Francisco, né? O próprio Francisco, depois do conclave de 2013, deu uma entrevista dizendo que quando os cardeais estavam todos ali reunidos, né, no conclave, votando para quem seria o próximo Papa e os votos indicavam que Bergoglio seria o eleito, o cardeal Umes teria se aproximado dele, né, dado um abraço muito forte e teria dito a ele, não esqueça dos pobres. E aquilo ficou muito na cabeça de Bergoglio, né, durante aqueles momentos finais, e ele fez uma associação direta a São Francisco de Assis, que fez voto de pobreza, que deixou a casa dos pais, rejeitou o nome da família, a fortuna, para se dedicar a quem mais precisava e a quem menos tinha, né? E por
por isso Bergoglio acabou se transformando oficialmente em Papa Francisco. Por isso uma perda sentida de maneira muito dolorosa, especialmente por todo o apostolado do cardeal Núñez, né? Não só no Brasil, mas também para o mundo, né? Ele que recentemente, inclusive, ocupou aí a presidência da Conferência Eclesial da Amazônia por essa defesa do meio ambiente que ele fez, associada à defesa dos pobres e desfavorecidos, né? Um assunto, um tema muito latente, especialmente nesse momento no Brasil, né? E aí fica não só a saudade, mas também o exemplo de um cardeal que foi muito dedicado e muito aguerrido, né, Vilches? Perfeito. Valeu, Jusinei. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Espero você com mais frequência aqui, meu velho. Valeu, Jusinei. Direto do Vaticano, direto da Itália aqui com a gente para dar todas as informações e repercussões. Eu lembro o seguinte, a despedida de Dom Cláudio Uma está acontecendo agora, lá na Catedral da Sé, em São Paulo. E eu lembro que ontem, duas grandes capitais do Brasil estavam comovidas com essa situação, um pouco mais do que as outras cidades. Fortaleza, porque lá ele foi arcebispo, né? E lá também, Fortaleza, no período em que Dom Cláudio foi arcebispo, ele acabou ali agilizando aquele processo e incentivando o processo de incentivo e expansão da renovação carismática católica, não é verdade? E também em São Paulo, onde em São Paulo também Dom Cláudio acabou ali trabalhando nos bastidores para que a Igreja Católica conseguisse ali expandir a sua rede de transmissão de televisão e criação de grandes canais de televisão para levar a palavra da Igreja Católica para todo o Brasil. Por isso, então, é que nós nos rendemos essas homenagens também. Seguinte, agora deixa eu mandar um abraço aqui bem rapidinho para o Júlio, que está nos acompanhando lá do sítio Algodões, em Alcântaras, no estado do Ceará. E ele fala o seguinte, faz 3 dias que amanhecemos com o sereno, deixando nossa serra mais gostosa e fria. Boa, Júlia, um abraço para você, a dona Irislane, a Fátima Duarte, também a Josefa Maria e a Fátima Duarte também participando com a gente. Fazer o seguinte agora, deixa eu trazer a Vanessa aqui com informações e detalhes a respeito da tecnologia 5G para celular. Lembra? Lembro, nós demos essa história, que estava tudo atrasado. Tava, não tava, dona Vanessa? Bom dia para você, o que você traz pra gente? Bom dia, Vilches, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, estava atrasado, deve continuar atrasado um pouco, mas eu tenho novidades. Brasília, a capital federal, vai ser a primeira cidade do país a ativar o 5G, que é a 5ª geração de internet móvel. Segundo o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Moisés Moreira, a nova tecnologia vai ser ativada amanhã, quarta-feira. Inicialmente, todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas, devido a dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido para 29 de setembro. Brasília, porém, exigiu uma menor quantidade de equipamentos em comparação às demais cidades e agora vai entrar para a história como primeira cidade do Brasil a ter a tecnologia 5G. De acordo com o cronograma aprovado pela Anatel, a liberação do 5G nas capitais deve acontecer até o fim de agosto e a tecnologia precisa ser ativada até 29 de setembro. Para as demais cidades do país, o cronograma vai até 2029. Para ter acesso à internet 5G, a pessoa precisa ter um celular que venha com essa tecnologia. Os aparelhos mais novos já vêm habilitados. A princípio, de acordo com as operadoras de telefonia, não vai ser preciso que os clientes façam uma atualização do seu pacote de dados para acessar o 5G. Basta que o celular tenha essa função. Agora aguardar, não é, Vilches, para que todos tenham acesso a essa nova tecnologia que deve deixar a internet bem mais rápida e trazer outros benefícios. Olha, meu sonho mesmo era ver meu telefoninho funcionar com 3G em tudo quanto é canto de Curitiba onde eu vou, não é? Porque dependendo da beirada onde você vai, o 3G some. Aí você fica caçando ali o WhatsApp, nem o WhatsApp funciona, fica caçando assim sinal, não é? Exatamente. Então a gente às vezes não tem nem o 3G, né? Vamos guardar então o 5G. Vamos esperar. Valeu, Vanessa. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Tá na hora já? Já, saiu um cafezinho quentinho. Quentinho aqui. Bem rapidinho, intervalo, a gente já volta com notícia, hein? Sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Evangelizar informa de volta às 8 horas e 39 minutos para mandar um beijão para a Laurinha, de 1 aninho, a Gabriele, de 6 aninhos e o Jefferson, de 8 aninhos, que estão lá no estado do Ceará, junto com o titio, é isso, Iranildo? Acompanhando a gente de Maranguape. Boa, Iranildo, um abração para vocês e para a piazada toda aí que está nos acompanhando. Beijão para todos vocês. Notícia importante lá de Brasília, gente, uma decisão judicial que vem a favor de você, beneficiado do INSS. É que desde 2017 havia uma lei que fazia o seguinte: aquele sujeito que entrou com ação na justiça para correção de algum benefício do INSS e ganhou na justiça o direito de ter essa correção, tinha lá até 2 anos para mexer nessa conta. Depois de 2 anos, sabe o que acontecia? O governo ia lá e pá, na mão grande tomava esse dinheiro teu. Sem choro nem vela. Mudou essa história graças a uma decisão da justiça. Acompanhe. Mudança importante nas regras dos precatórios do INSS. A partir de agora, o governo não pode mais tomar os valores de quem não sacou o dinheiro. Precatórios são dívidas do INSS com o beneficiado que não cabem mais recursos na justiça. Uma lei de 2017 permitiu que aquele valor devolvido para seu dono pudesse ser retomado pelo Tesouro Nacional se não fosse sacado em até 2 anos. O governo estava de olho na bolada. Na época, eram 490 mil contas nessa situação, ou 8 bilhões e 600 milhões de reais parados. Essa lei foi criada durante a gestão do presidente Michel Temer e foi contestada na Justiça. E agora o Supremo Tribunal Federal a derrubou. A medida vem de encontro com os interesses de quem tem precatórios e também a requisição de pequenos valores. No INSS, são segurados que poderiam receber dinheiro devido a partir de 60 salários mínimos, ou R$ 72.720. A lei, na época, fazia ressalva de que os donos desse dinheiro deveriam ser notificados e que poderiam perder esse depósito se não fizessem o saque em até 2 anos. Boa notícia, né, gente? Boa notícia. Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil? Vamos. E começamos com uma nota triste, lá do estado de Goiás. Acompanhe. Terminou na madrugada de ontem a cerimônia de cremação do corpo de Ronaldo Caiado Filho, de 40 anos. Ele era filho do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. O corpo foi encontrado numa fazenda da família no norte do estado. As causas da morte não foram informadas. Já está valendo o reajuste da tarifa de energia elétrica em 24 municípios da Grande São Paulo. São aqueles atendidos pela companhia Enel, que teve autorização da ANEEL para o reajuste. 18% para a rede de alta tensão e 10% para a rede de baixa tensão. Além de parte do município de São Paulo, são atendidos também Osasco, Barueri e São Bernardo do Campo. Esse monomotor foi obrigado a pousar na zona rural de Jales, no interior do estado de São Paulo. O piloto voava sem autorização e foi avisado pela Força Aérea, ainda sobre o estado do Mato Grosso, que poderia ser abatido no ar. Um disparo de aviso chegou a ser feito e quando pousou, a polícia descobriu. O avião carregava meia tonelada de pasta à base de cocaína. O piloto e o passageiro conseguiram fugir. Olha a confusão. O bingo teve mais vencedor do que prêmio. Aconteceu em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, onde os participantes disputavam um prêmio de R$1.000. Na hora que foi cantado o número 49, 101 pessoas gritaram bingo! Teve fila de gente e o prêmio de R$10 ficou mais barato que a compra da cartela, de R$20. Aí não, né, gente? Pô, aí não dá. O sujeito vai lá, paga vintão na cartela e ganha de prêmio delão. Aí não dá, né? Vou te falar. Vamos pro intervalo? Bem rapidinho. E na volta eu tenho uma boa notícia para quem tem ali aquela continha, ou melhor, a conta aberta no fundo de garantia. Combinado? Então não sai daí não. Rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Rapaz, o tempo tá voando, faltam 10 minutinhos para as 9 horas da manhã, mas temos tempo ainda para muito mais notícias. Essa é para você que tem continha no fundo de garantia. Elu, vem com a gente, bom dia.
Oi, Vilches, bom dia a você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Tem um dinheirinho vindo por aí para os trabalhadores com contas ativas e inativas no FGTS, viu, Ricardo? Esses trabalhadores deverão receber, até o fim de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo em 2021. O repasse será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas no dia 31 de dezembro do ano passado. E quanto maior o saldo, maior será o lucro que o trabalhador vai receber. Esse valor ainda não foi definido. Em 2021, foi aprovado o repasse de mais de 8,12 bilhões aos trabalhadores. O Conselho Curador do FGTS, que é formado pelos representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores, é quem vai definir o valor que será distribuído. Mas antes disso, é preciso que sejam aprovadas as demonstrações financeiras consolidadas do fundo em 2021. E é importante lembrar que para receber esse valor, as regras para o saque não mudam. A retirada só pode ser feita nas condições fixadas em lei, como, por exemplo, demissão, aposentadoria, saque aniversário e compra de casa própria. Se você ficou com dúvidas sobre esse saldo, pode consultar esse valor do FGTS e o valor do crédito no extrato da sua conta vinculada da seguinte forma: pelo aplicativo do FGTS, no site da Caixa, que é o fgts.caixa.gov.br, que também está aparecendo aqui embaixo para você, e no Internet Banking para os clientes da Caixa. E a Caixa também disponibiliza os seguintes telefones: é o 3004-1104 para as capitais e regiões metropolitanas, ou o 0800 726 0104 para as demais regiões. Pela lei, essa distribuição de lucro deve ocorrer até o dia 31 de agosto. Ricardo, voltamos com você no estúdio. Mas, fiquem tranquilos que até lá a gente vai trazer mais detalhes sobre essas continhas aí, tá bom? Valeu, Elu, obrigado pelas informações. E, por falar na Elu, bom dia, Ricardo, sou o Joacir, minha esposa Cláudia, estamos assistindo aqui em São Bento do Sul. O clima tá bem calorzinho e bem seco, sem sinal de chuva. Um abraço pra você. Obrigado, Joacir, e também a Cláudia. A Elu também é daí, gente, conterrâneo de vocês, em São Bento do Sul, aqui pertinho da gente. Santa Catarina, não, fica pertinho de Curitiba, né? Um abração pra vocês aqui, A Marileia também tá com a gente, dando um bom dia, e a Graça também nos acompanhando no Facebook. Vamos falar do seguinte agora. Você que tem carro e tá fazendo aquelas continhas pra, de repente, renovar seu seguro, tá? Se prepare, hein? Vem com a gente, Sérgio. Se andar de carro, tá caro. E o seguro? Hoje tá muito caro. E não é de hoje. O índice de preços do seguro automóvel revelou um aumento de 0,3 ponto percentual no valor do seguro de carro em maio. Até parece pouco 0,3, mas é o terceiro mês consecutivo com alta. Por exemplo, no começo do ano, ao contratar um serviço, para um carro que custa 50 mil, o segurado pagava R$ 2.850 pelo serviço. Com o aumento registrado em maio de 0,3, a taxa foi para 6,4, fazendo o segurado pagar R$ 3.200 pelo serviço. Com essa crise da guerra que houve e com a falta de implementos que tem de produtos chineses que são parte dos componentes dos veículos, isso fez com que faltasse muito carro novo. E o carro velho, por consequência, ele aumentou muito o valor dele. É uma situação que faz muito tempo que não ocorre. E isso faz com que eleve o valor do seguro, porque as peças aumentam, os valores de reposição aumentam. E cada sim ou não na hora de fazer o seguro, o valor já muda. Seja na questão da região onde o segurado mora, idade do veículo. Por gênero, a mesma coisa. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, o preço para a mulher aumentou 28,3% e para o homem 19,6%. Por faixa etária, não é diferente. Se é homem ou mulher, às vezes não varia muito. O que varia um pouco mais é a questão da faixa etária. Você pega grupo de 18 a 25, tem um risco maior. Depois, se você tem um perfil, por exemplo, o casado, é um perfil também mais tranquilo. Você pega um solteiro, o perfil é outro. Então, isso tudo foi feito, análise, pesquisas de mercado e pesquisas com dados. Tanto na rua como em casa, na hora de sair, a gente se preocupa com muitas coisas, que é o caso da dona Milene também. Ela está dentro do carro aqui, Se assustou até. Dona Milene, tudo bem com a senhora? A senhora tem seguro no carro? Tenho.
pelo que ele vai me favorecer, se eu precisar usar, eu não acho caro. Quando você comprar um veículo, já faça uma cotação do seguro antes de comprar, para que você saiba se aquele modelo você vai ter condições de pagar, o seguro dele para manter tudo, porque isso gera uma tranquilidade muito grande para o consumidor. Igual um plano de saúde. Você paga para não usar, né? Mas você se sente seguro, como eu falei, se sente seguro. O seguro me dá segurança. Ana Milena tá certinha, exatamente isso. Você paga para não ter que usar, mas para dar aquela tranquilidade se precisar. O Evangelizar Informa desta terça-feira termina aqui, gente. Acabou, passou rápido, eu sei, mas amanhã estaremos de volta às 8h20 da madrugada. Combinado? Combinadíssimo, então. Agora, coladinho na nossa programação, vem o programa com a palavra. Até amanhã, se Deus quiser, uma abençoada terça-feira a todos vocês. Fui!